Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema, e dessa vez eu gostaria de falar sobre Mendonça e Deus pela porta dos fundos. Será que os evangélicos, juntamente com a presença de figuras como Silas Malafaia e outros, querem colocar Deus pela porta dos fundos da nossa república? Porque, pelo que eu saiba, o movimento republicano, desde os idos da era das revoluções, Revolução Americana, Revolução Francesa, que já vinha sob a aura das revoluções inglesas do século XVII, esses movimentos já vêm colocando a república como república laica. E esse movimento chegou no Brasil definitivamente a partir do movimento republicano que gerou a nossa república. E esse movimento transformou o Estado brasileiro em um Estado laico. Isso gerou, inclusive, a Revolta de Canudos. E há quem diga que a República Brasileira foi instaurada sem derramamento de sangue. Não. Os camponeses de Canudos, liderados por Antônio Conselheiro, foram dizimados. Inclusive, na obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, ele narra, enviado pela Folha de São Paulo, vários relatos sobre isso. Inclusive, isso gerou o livro Os Sertões. Mas será que, apesar disso, apesar da República ter convidado Deus para sair pela porta da frente, será que movimentos conservadores querem colocar agora Deus pela porta dos fundos da República? Mas antes de entrarmos nesse tema, gostaria de convidar você a se inscrever no canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Dê like, compartilhe e, ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe. Não deixe de participar, porque eu não sou o dono desse canal sozinho, esse canal só é possível com você. E já estamos aí caminhando para 5.000 inscritos, mais ou menos, e você está vindo comigo, e você é convidado a cada dia a participar desse nosso banquete, né? Porque a filosofia não deixa de ser um banquete do conhecimento, um banquete da crítica, um banquete do saber. Aliás, a palavra filosofia significa exatamente amigo da sabedoria. Aliás, é um conhecimento que não tem um objeto de estudo objetivo. O objetivo da filosofia é estudar a sabedoria, perguntar pelo que é o saber. E por isso que estudar filosofia é desafiador. É por isso que algumas pessoas perguntam: para que estudar filosofia? Porque, de fato, não tem um objeto de estudo específico. Quem estuda sociologia estuda as sociedades, como elas se organizam. Quem estuda mecânica estuda o movimento, ou seja, o funcionamento mecânico dos automóveis. Quem estuda biologia estuda a vida, ou seja, toda ciência tem um objeto de estudo específico. A filosofia não. A filosofia é o estudo da sabedoria. O que é o saber? O que é saber? Essa pergunta não tem fim. Afinal de contas, o que é a verdade? Até porque há escolas filosóficas que definem-se exatamente por dizer que não é possível chegarmos a uma verdade. Então, há escolas como o criticismo, como o agnosticismo, como o ceticismo, escolas que estudam exatamente e afirmam exatamente que a verdade não é possível. Mas a gente está aqui aceitando o desafio de perguntar pelo ser, de perguntar pelo real, de perguntar pelas possibilidades do conhecimento. Então, já que estamos aqui com esse objetivo, não vamos perder tempo, né? Estamos chegando aí a 5.000 inscritos e você é convidado à filosofia juntamente comigo.
Então vamos lá. Deus pela porta dos fundos. Porque parece que há um movimento. E esse movimento, o mais curioso é que esse movimento me parece um movimento cínico. Porque as pessoas têm a certeza legítima de que o Estado é laico. Eles afirmam isso muitas das vezes, mas sempre deixam escapar de que o Deus dele quer entrar na República pela porta dos fundos. Mas sempre pela porta dos fundos, porque não há, na República laica, não cabe Deus. Não cabe Deus, não cabem deuses, não cabem santos. Mas a nomeação do Mendonça, ou seja, a confirmação de Mendonça para o cargo do Supremo, traz sempre aquele namoro ilícito do Deus dos evangélicos com o Estado. Mas é uma coisa que as pessoas parecem que sabem que não é legítima, que não pode. E tanto é que o Mendonça, ele lá, quando estava falando aos senadores, ele disse: não, o Estado é laico, eu respeitarei a Constituição, eu respeitarei a Constituição em relação à união entre pessoas do mesmo sexo. Um evangélico, que é dessa turma que apoia o Bolsonaro, disse: não, mas ele disse que ele respeitará. Mas como a Constituição não diz que pessoas do mesmo sexo podem se casar, então ele disse que quando isso acontecer na Constituição, aí ele respeitará. Até o professor Paulo Giraldelli entendeu que na realidade ele foi cínico ali ao falar isso, porque na realidade ele estava mandando um recado para os mais conservadores de que ele não vai respeitar agora, porém, quando a Constituição disser isso objetivamente. Só que tem um outro lado, porque o Supremo já decidiu que pessoas do mesmo sexo podem contrair relações civis razoáveis, relações civis estáveis, ou seja, o casamento entre pessoas do mesmo sexo parece possível no parecer do Supremo. E o Supremo, ele é o intérprete da Constituição. Então, se o Supremo disse: olha, pessoas do mesmo sexo podem contrair união civil e podem se casar. Se o Supremo falou isso, é a Constituição que está falando, porque o Supremo é o guardião da Constituição. Então, por mais que o Mendonça esteja querendo tergiversar, ele não vai poder, porque se ele está no Supremo, o Supremo é o guardião da Constituição, e o Supremo já decidiu favoravelmente a isso, não adianta ele tergiversar, não adianta ele espernear, tirar roupa e pisar em cima. O problema é dele, ele vai ter que engolir. Ou seja, pessoas do mesmo sexo podem se unir. Independente dele querer ou não, independente dele orar na igreja dele para que isso não aconteça ou não, o azar é o deles. É o dele, se ele não aceitar isso. Então, me parece que se ele fez isso, ele fez de inocente inútil. Nem inocente útil, inocente inútil. Porque não vai adiantar. Mas eles insistem. Bolsonaro disse que agora há um homem no Supremo com Deus no coração. Como se pessoas que não fossem evangélicas, que não fossem cristãs, não fossem boas. Como se instituições cristãs não tivessem falhas tenebrosas. Como se por detrás dos muros do Vaticano, que é uma instituição cristã, muitas pessoas, muitas crianças não fossem violadas sexualmente.
como se por detrás da história da cristandade não houvessem também muitos massacres. Estudem sobre a noite de São Bartolomeu. Tem muita gente até que diz que o comunismo tem que ser fechado, a esquerda tem que ser fechada, porque o comunismo matou muita gente. Bom, se nós começarmos por esse prior, né, vamos ter que fechar as igrejas cristãs, porque as igrejas cristãs também, ou seja, o cristianismo também matou muita gente. Então não é por aí. Mas se eles estão pensando que eles vão colocar o Deus do Silas Malafaia na República Brasileira, eles que tirem o cavalinho deles da chuva, porque nós não vamos permitir. Nós não vamos permitir. E não venham me dizer que o Deus do Silas Malafaia, que o Jesus do Silas Malafaia é o mesmo da Bíblia. Não venham, porque isso seria, e eu sou cristão, eu creio em Jesus Cristo. Eu achar que o Jesus Cristo do Silas Malafaia é o Jesus Cristo da Bíblia é uma blasfêmia. Se ele quer falar isso na igreja dele, beleza. Mas para cima de mim, né? E ele costuma vir com os papos de que eu fiz seminário, eu fiz teologia, eu também fiz. Eu também sou bacharel em teologia. Eu também já li a Bíblia algumas vezes. Então, se eles querem colocar para cima da gente que o Jesus do Silas Malafaia é o mesmo da Bíblia, eles vão ter que se esforçar um pouco mais para convencer a gente, para me convencer, porque eu duvido que o Jesus Cristo da Bíblia, que diz que Deus é amor, tudo bem que Deus é amor, mas fogo consumidor. Mas mesmo um Deus como fogo consumidor, será que Deus como fogo consumidor, o quê? Usaria o Bolsonaro para ser o fogo consumidor? Então, um cara que diz que eu sou homofóbico sim, graças a Deus, o Bolsonaro disse isso, que disse que tinha que fuzilar uns 30 mil, que era a favor da tortura, que é a favor do pau de arara, ele falou, e ainda homenageou em plena Assembleia Pública o maior torturador da história da ditadura militar no Brasil. Então, um homem que diz que o livro de cabeceira dele é de um torturador, esse homem tem os cristãos, ou chamados cristãos, como seus apoiadores, e as pessoas vêm dizer para mim que, como Silas Malafaia, fiz seminário, como Silas Malafaia, li a Bíblia algumas vezes, essas pessoas não vão dizer para mim que o Deus do Silas Malafaia é o mesmo, que o Jesus do Silas Malafaia é o mesmo da Bíblia. É o mesmo Jesus que é apresentado pelos apóstolos, sobretudo pelo apóstolo Paulo, porque não é. Então, não é blasfêmia dizer que eles não vão colocar o Deus do Silas Malafaia na República Brasileira, porque nós não vamos permitir. E não vamos mesmo. Fora, nós não vamos permitir. Fora Jesus Cristo do Silas Malafaia. Fora Bolsonaro, fora Silas Malafaia e fora o Jesus Cristo do Silas Malafaia. O da Bíblia, o do Evangelho, estamos com ele. Morreu, veio à Terra, né? Nascido de uma virgem, viveu entre nós, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. E esse é amor. Esse é amor. Agora, esse Jesus Cristozinho de meia tigela do Silas Malafaia é o da Bíblia? Ah, gente. Só para quem não leu o texto, né? Para quem não leu o texto. Mas eu li o texto algumas vezes. Eu li o texto e, repito, nós não vamos permitir que esse Jesus vagabundo do Silas Malafaia entre na nossa república. Aqui não. Aí sim, na igreja de vocês tudo bem.
mas pra cima da gente, aqui não. Ok, galera? Vocês são do coração.